Bom dia, lindo e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 112 do projeto Bíblia para Iniciantes, um projeto que visa trazer ao conhecimento a palavra de Deus na sua íntegra, ler a Bíblia inteira, esse manual da vida que nos traz tanto aprendizado, tanto crescimento, tanta força. A palavra é um alimento. É o pão, é a palavra, é o pão diário. Então vamos nos alimentar espiritualmente desta palavra, vamos saborear essa palavra. Amém? Estamos aqui no livro de Atos, capítulo 15. Para quem não teve acesso ainda aos áudios anteriores, pode acessar também no YouTube, tá? No canal Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Então vamos lá. Capítulo 15 do livro de Atos diz que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esses que falavam isso, eles eram fariseus que se converteram a Cristo, fariseus que haviam crido. E os fariseus eram o povo que Jesus mais condenou. Por que Jesus condenou os fariseus? Porque, em geral, os fariseus eram um povo muito religioso, apegados a regras. A regra estava acima da vontade de Deus. A regra era maior que Deus. Tanto que eles, por causa de regras e mais regras, se tornaram excessivamente religiosos a ponto de não perceber que Cristo era filho de Deus. Porque, como Cristo falava, eles condenavam Cristo porque Cristo estava ali cometendo uma, um pecado de se dizer filho de Deus, né? E eles estavam mais atentos à regra do que ao coração, do que à palavra de Deus. E aí eles ficavam querendo, mesmo se convertendo a Jesus, a Cristo, eles ficavam querendo continuar impondo regras e costumes. Tinham de ser circuncidados, senão a regra que eles queriam impor era essa: os gentios, as pessoas que não eram judeus e que estavam ali vindo para, para se tornarem cristãos, teriam que ser circuncidados. Ou seja, o que é a circuncisão? Na verdade, a circuncisão foi um símbolo da aliança que Deus fez a Abraão, quando Abraão recebeu a promessa de Deus de que a sua descendência seria abençoada. Então Deus falou que circuncidasse todo macho, todo homem que nascesse ao oitavo dia, para que aquela circuncisão marcasse o povo escolhido de Deus. Aquele povo seria um povo abençoado, um povo que receberia a promessa do Senhor, a promessa de Deus. Tanto que, para as pessoas receberem a promessa de Deus, a proteção de Deus naquela época, alguma pessoa que viesse a se tornar, né, aceito por esse povo tinha de ser circuncidado. Se não fosse, não estaria dentro dessas promessas, não receberia o benefício dessas promessas. E também a circuncisão tem também alguns aspectos higiênicos, né? Não apenas religiosos, mas higiênicos também, que na época do Antigo Testamento eram até mais importantes do que hoje, apesar de que hoje também existe essa questão, ok? Então eles queriam colocar essa regra, esse costume, esse peso
sobre as pessoas que estavam ali aceitando a palavra. E isso provocou uma contenda, né? Vamos continuar aqui, versículo 2: Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé e alguns outros, dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então aqui reforça o que eu falei no começo. Então foram os próprios fariseus que haviam crido na palavra que ficaram trazendo essa questão e dizendo da necessidade de circuncidar as pessoas que estavam ali recebendo a palavra e recebendo o Espírito Santo de Deus. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Ou seja, Pedro estava dizendo que o Espírito Santo foi concedido àquele povo que também tinha recebido o Espírito Santo, assim como eles também haviam recebido. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E Pedro ali encerrou a sua exposição, o seu ponto, ok? E vamos ficar por aqui. Amanhã nós vamos entender como que se continuou essa, né, o que foi decidido após essa exposição de Pedro e também o ponto de vista de Paulo e Barnabé, que também, assim como Pedro, acreditavam que não era necessário a circuncisão. Só que era um ponto que deveria ser definido ali e, e ficado decidido, né? Então, era um ponto a ser esclarecido para que não houvesse essa controvérsia, uns dizendo que sim, outros dizendo que não, para que houvesse unidade da igreja. E isso é importante, que haja unidade. Então, trazendo para as nossas vidas, trazendo talvez para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso casamento, é bom que haja sempre unidade, que as nossas mentes estejam unidas em um projeto, em um propósito, e que também o como, né, o como fazer, como chegar lá, também seja único, também esteja em acordo, ok? Que aí as coisas vão fluir com muito mais facilidade. E também trazendo
para uma outra reflexão, o quanto alguns costumes e regras podem estar afastando eu e você da essência da vontade de Deus, tá? Essa é a pergunta. O quanto costumes e regras podem estar falando mais alto do que o centro da vontade de Deus, a essência da vontade de Deus, o amor. Então, muitas vezes as pessoas trazem religiões, trazem dogmas, trazem costumes, e muitas vezes isso traz um afastamento entre as pessoas, sendo que o que Deus quer justamente é o contrário, que exista uma união, que exista uma unidade. E é o amor de Deus que vai fazer essa diferença, que vai fazer essa liga. Amém? Então, que o amor de Deus seja a essência da sua vida. Que você viva pela essência da palavra de Deus, que é o amor. Amém? Um beijo no coração, que você tenha um dia maravilhoso, uma semana abençoada na presença de Deus. Estamos juntos nesse projeto. Pode compartilhar, pode passar, pode inserir pessoas neste projeto, que é um projeto de Deus. Um beijo no coração.